A Bíblia menciona mais de 3.000 pessoas, e quase todas elas partilham o mesmo final: morreram. Adão, 930 anos, morto. Sete, 912, morto. Matusalém chegou aos 969, morto. A morte segue cada nome, cada geração, cada história das Escrituras. Mas 3 homens quebraram o padrão. Apenas 3. Saíram das páginas da Bíblia sem nunca terem provado a morte. O que ninguém sabia na altura é que estes 3 desaparecimentos não foram aleatórios. Eram sinais, e juntos formam um padrão que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Esta é a história de Enoque, Elias e Melquisedeque, os 3 homens que nunca morreram. E o que as suas vidas revelam pode mudar a forma como compreendes a tua própria vida. Abre o capítulo 5 do Gênesis um dia destes. À primeira vista, parece a passagem mais aborrecida alguma vez escrita. Uma genealogia, nomes e idades. Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Geração após geração, até Noé. Mas há uma frase nesse capítulo que se repete como um sino fúnebre. 8 vezes, o texto segue a mesma fórmula. Um homem nasce, vive durante séculos, tem filhos e filhas, e depois, e morreu. Vezes sem conta, como uma batida de tambor. E morreu, e morreu, e morreu. Até chegares ao versículo 24, e tudo muda. Se perguntasses a alguém no mundo antigo sobre Enoque, filho de Jarede, provavelmente não teria muito a dizer. Ele não era rei, não liderou exércitos, não construiu monumentos nem conquistou nações. Num registro genealógico cheio de patriarcas que viveram séculos e geraram dezenas de filhos, Enoque mal se destaca. E, no entanto, a sua entrada nessa genealogia diz algo que nenhuma outra diz. Enoque andou fielmente com Deus. Depois deixou de existir, porque Deus o levou. Para e lê isso outra vez. Num capítulo construído inteiramente em torno da certeza da morte, um homem quebra o padrão. Não há menção à doença, nenhuma referência à velhice, nenhum túmulo. O texto simplesmente diz que Deus o levou. A palavra hebraica usada aqui é lakat, e não significa o que a maioria das pessoas assume. Não significa que Deus o recebeu após a morte. Significa literalmente pegar, agarrar, levar embora. Como se Deus tivesse alcançado o mundo físico e puxado Enoque para fora dele. Quer dizer, pensa nisso por um segundo. Todos os outros patriarcas neste capítulo morrem. Todos, sem exceção. O capítulo está estruturado para te fazer sentir o peso da mortalidade a pressionar a raça humana, geração após geração. E então, a entrada de Enoque interrompe todo o ritmo. Não há morte registrada, nenhum sepultamento mencionado. Ele simplesmente desapareceu. Mas há mais neste versículo do que apenas o final. Olha para a descrição da vida de Enoque. O texto diz que ele andou com Deus. Essa expressão parece simples em português, quase como uma frase de um postal. Mas em hebraico antigo, a palavra para andou é halak, e carrega um significado que o português não capta totalmente. Halak não significa seguir alguém à distância. Significa caminhar ao lado, passo a passo, passada a passada. A mesma palavra é usada em Gênesis 3, quando Deus caminha pelo jardim do Éden na brisa do dia, à procura de Adão e Eva. Portanto, quando o texto diz que Enoque andou com Deus, está a dizer que Enoque viveu toda a sua vida da forma como Adão e Eva viveram no jardim, em comunhão direta e ininterrupta com o Criador. Enquanto todos os outros seres humanos no planeta se afastavam de Deus, Enoque aproximava-se, não durante uma semana, não durante um ano, durante 300 anos. E aqui está um detalhe que a maioria das pessoas nunca repara. O texto diz-nos que Enoque começou esta caminhada com Deus após o nascimento do seu filho, Matusalém. Algo em tornar-se pai mudou Enoque. Alguns estudiosos acreditam que o próprio nome Matusalém era uma profecia. Em hebraico, o nome pode ser traduzido como "quando ele morrer, virá". E se traçares a cronologia,
Matusalém morreu no ano exato em que o dilúvio de Noé começou. Portanto, Enoque pode ter recebido um vislumbre do juízo que se aproximava. Deu o nome ao seu filho de acordo com isso. E depois passou o resto da sua vida a caminhar tão perto do Todo-Poderoso que quando chegou a hora de Enoque deixar este mundo, Deus não o deixou morrer. Deus simplesmente levou-o para casa. O autor da carta aos Hebreus, séculos mais tarde, confirma isto. Hebreus 11, versículo 5, diz que pela fé, Enoque foi trasladado para que não visse a morte. Não foi encontrado, porque Deus o havia trasladado. A palavra trasladado em grego é metatitemi, que significa transferir, transportar, mudar de um lugar para outro. Enoque não atravessou o vale da sombra da morte, contornou-o por completo. E não, isto não é inventado. Está ali mesmo no texto. A tradição judaica antiga expandiu a história de Enoque de forma dramática. O livro de Enoque, um texto que não foi incluído na maioria dos cânones bíblicos, mas que era claramente conhecido pelos autores do Novo Testamento, descreve Enoque como um homem a quem foram dadas visões do reino celestial. Ele viu o trono de Deus. Testemunhou a rebelião dos anjos caídos, os vigilantes que desceram à terra e corromperam a humanidade. Foi-lhe mostrado o juízo vindouro que limparia a terra com água. Quer consideres o livro de Enoque canônico ou não, foi claramente influente. A carta de Judas no Novo Testamento, nos versículos 14 e 15, cita diretamente o livro de Enoque. Judas escreve que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre o Senhor vindo com 10 milhares dos seus santos para executar juízo sobre todos. Essa é uma citação direta de 1 Enoque, capítulo 1. Um autor do Novo Testamento a tratar as palavras de Enoque como profecia genuína. E o que a maioria das pessoas não percebe sobre o conteúdo do livro de Enoque é quão surpreendente ele realmente é. Descreve um grupo de anjos chamados os Vigilantes, 200 deles, que desceram à terra nos dias antes do dilúvio. Tomaram esposas humanas, geraram uma raça de gigantes chamados Nefilim, e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: metalurgia, feitiçaria, cosméticos, astrologia. Segundo este texto, a corrupção que levou ao dilúvio não era apenas pecado humano, era uma rebelião cósmica. E quem foi o único ser humano que viu tudo isto acontecer e permaneceu fiel? Enoque. O homem que andou com Deus enquanto o mundo à sua volta era despedaçado pela rebelião angélica e pela depravação humana. Ele não apenas sobreviveu àquela era, prosperou nela espiritualmente, tanto que Deus o retirou do mundo por completo, em vez de o deixar ser tocado pela destruição que se aproximava. Há um paralelo aqui que a maioria dos comentadores não percebe. Enoque foi levado antes do dilúvio, antes de o juízo cair. Ele não suportou a destruição, foi removido dela. Muitos estudiosos do Novo Testamento veem isto como uma antecipação do que Paulo descreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando os crentes serão arrebatados juntamente nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. O termo teológico é o arrebatamento, e o padrão, uma pessoa fiel removida antes do juízo, aparece pela primeira vez na história de Enoque. Uma coisa é indiscutível. O texto bíblico diz que Enoque foi tão fiel, tão íntimo de Deus, que a morte não tinha direito sobre ele. Num mundo que se precipitava em direção ao dilúvio, um homem caminhou na direção oposta. E Deus honrou essa caminhada removendo a única barreira que separa todo o ser humano da eternidade. Mas a história de Enoque não é apenas sobre o que aconteceu a um homem há milhares de anos. Levanta uma pergunta que deveria inquietar toda a pessoa que a lê. Como é que se parece andar com Deus tão de perto que a fronteira entre esta vida e a próxima começa a dissolver-se? O que te custaria viver com esse tipo de fidelidade, não durante uma semana, não durante uma crise, mas durante 300 anos? Enoque não tinha uma Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha música de louvor, nem um grupo pequeno, nem um podcast. Não tinha nada além da presença crua e direta de Deus. E escolheu essa presença, todos os dias, num mundo que a tinha abandonado.
Guarda esse pensamento. Porque o próximo homem desta lista não apenas andou com Deus, lutou por ele. E a sua saída deste mundo foi tudo menos silenciosa. Cerca de 3.000 anos depois de Enoque ter desaparecido da terra, a nação de Israel estava em crise. O reino do norte tinha sido governado por uma sucessão de reis corruptos, cada um pior do que o anterior. Mas nenhum deles se comparava a Acabe. O rei Acabe casou com Jezabel, uma princesa fenícia que adorava Baal, o deus cananeu da tempestade. E Jezabel não guardou a sua religião para si. Importou centenas de profetas de Baal para Israel, financiou os seus templos e lançou uma campanha sistemática para destruir todo o profeta do Deus de Abraão que ainda restasse na terra. Matou-os. Caçou-os, um a um. Quando terminou, a adoração do verdadeiro Deus tinha sido quase apagada do mapa. E foi exatamente aí que Elias apareceu. A Bíblia apresenta Elias quase sem história prévia. Não há linhagem familiar, nenhuma narrativa de infância. O primeiro livro dos Reis, capítulo 17, simplesmente diz: Elias, o tisbita, de Tisbe de Gileade, disse a Acabe. E o que ele disse foi uma declaração de guerra. Disse ao rei que não haveria chuva em Israel durante anos, até que o próprio Elias o dissesse. Depois virou-se e caminhou para o deserto. Durante 3 anos e meio, a chuva parou. As colheitas falharam. Os rios secaram até a terra rachada. O gado morreu nos campos. A fome espalhou-se pela terra como um fogo lento. E os profetas de Baal de Jezabel, que supostamente controlavam o tempo, que afirmavam que o seu Deus cavalgava as nuvens da tempestade e enviava os relâmpagos, não conseguiram fazer nada. O seu Deus estava em silêncio. O céu permaneceu vazio. Entretanto, Elias estava a ser alimentado por corvos junto a um ribeiro no deserto. Depois por uma viúva em Sarepta, uma mulher pagã, cuja vasilha de farinha e jarro de azeite nunca se esgotaram enquanto Elias ficou na sua casa. Deus estava a demonstrar algo. Enquanto a nação que levava o seu nome morria de fome sob deuses falsos, uma viúva pagã transbordava de provisão porque abrigou o seu profeta. É aqui que a história toma um rumo que ninguém esperava. Após 3 anos de seca, Elias enviou palavra a Acabe. Junta todo o Israel no Monte Carmelo. Traz os teus 450 profetas de Baal. Traz os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Vamos resolver isto de uma vez por todas. Imagina a cena no Monte Carmelo naquele dia. Centenas de falsos profetas de um lado, apoiados por todo o poder do trono. Um profeta do outro lado, sozinho. E entre eles, todo o Israel, a observar, a tentar decidir que Deus seguir. Elias olhou para a multidão e disse algo que ainda hoje corta até ao osso. Até quando vão vacilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no a ele. O povo não disse nada. Então Elias propôs um teste: 2 altares, 2 sacrifícios, sem fogo. O Deus que responder enviando fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitaram. Foram os primeiros. Construíram o seu altar, colocaram o sacrifício e começaram a invocar Baal. Invocaram desde a manhã até ao meio-dia. Nada aconteceu. Dançaram, gritaram, cortaram-se com espadas e lanças até o sangue correr, porque os seus rituais o exigiam. Mesmo assim, nada. Elias começou a troçar deles. Gritem mais alto. Talvez o vosso Deus esteja em meditação profunda. Talvez esteja a viajar. Talvez esteja a dormir e precise de ser acordado. Isto está no texto real, já agora. Primeiro livro dos Reis, 18, 27. Um homem a troçar de 450 ao mesmo tempo. Ao anoitecer, os profetas de Baal estavam exaustos e o seu altar permanecia em silêncio. Então Elias reconstruiu o altar do Senhor que tinha sido derrubado. Usou 12 pedras, uma por cada tribo de Israel. Cavou uma vala em redor.
colocou o sacrifício sobre a lenha. E depois, quase como se estivesse a desafiar a própria seca, ordenou ao povo que encharcasse tudo com água. Não uma vez, não duas, 3 vezes, até a água encher a vala e molhar cada centímetro do altar. No meio de uma fome causada pela ausência de chuva, Elias derramou água sobre o seu sacrifício e depois orou. Não uma oração ruidosa, não uma performance dramática, um pedido simples e direto. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas pela tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Fogo caiu do céu. Não uma faísca, não uma chama tênue. O texto diz que o fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava na vala. Tudo desapareceu, incinerado num instante por um Deus que estava farto de partilhar o seu povo com uma estátua. O povo prostrou-se e clamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pensarias que um homem que acabara de fazer descer fogo do céu diante de uma nação inteira se sentiria invencível. Mas a Bíblia é muito mais honesta sobre os seus heróis do que isso. Apenas um capítulo depois, no primeiro livro dos Reis 19, Elias está a fugir para salvar a vida. Jezabel enviou uma mensagem a ameaçar matá-lo, e o profeta que tinha enfrentado 450 inimigos numa montanha estava agora sentado sozinho debaixo de um arbusto no deserto, a pedir a Deus que o deixasse morrer. Isto não é um erro, já agora. O homem que nunca provaria a morte uma vez, implorou a Deus que lhe tirasse a vida. E a resposta de Deus não foi uma lição, não foi uma repreensão. Deus enviou um anjo que cozeu pão e trouxe água, e disse a Elias para comer. Depois, Deus disse-lhe para viajar 40 dias até o Monte Horebe, a mesma montanha onde Moisés tinha recebido os mandamentos séculos antes. E ali, numa gruta, Deus falou com Elias. Não no terremoto, não no fogo, não na tempestade de vento, numa voz suave e serena. Esse momento é uma das declarações teológicas mais profundas de toda a Bíblia. O Deus que acabara de enviar fogo do céu escolheu falar num sussurro. O poder foi a introdução, a intimidade foi o propósito. E Elias continuou. Treinou o seu sucessor, Eliseu, confrontou reis, falou a verdade ao poder durante anos, até o dia registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 2, quando tudo mudou. Elias sabia que o fim se aproximava. Viajou com Eliseu de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao rio Jordão, e em cada paragem disse a Eliseu para ficar para trás. E em cada paragem Eliseu recusou. Tão certo como o Senhor vive, disse Eliseu, não te deixarei. Quando chegaram ao Jordão, Elias pegou no seu manto, enrolou-o e bateu na água. O rio dividiu-se em 2, e os 2 profetas atravessaram em terra seca. Do outro lado, Elias virou-se para Eliseu e perguntou-lhe o que queria. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, e então o céu abriu-se. Um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu entre eles, e um turbilhão levou Elias para o céu. Não metaforicamente, não numa visão. O texto descreve uma partida física da superfície da terra, testemunhada por Eliseu e 50 profetas do Senhor que observavam à distância, perto de Jericó. Eliseu viu o seu mestre subir ao céu, apanhou o manto que caíra, bateu no Jordão, e as águas abriram-se novamente. Os profetas que estavam a observar disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas aqui está o detalhe que todos falharam na altura. Elias não tinha terminado. A sua partida não era o fim da sua história, era um intervalo. O profeta Malaquias, escrevendo cerca de 400 anos depois, transmitiu uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu totalmente. Malaquias 4, versículo 5 diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias voltaria.
E séculos depois de Malaquias ter escrito essas palavras, algo extraordinário aconteceu numa montanha na Galileia. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um lugar elevado, e a sua aparência transformou-se diante deles. O seu rosto brilhou como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E de pé ao seu lado, a conversar com ele, estavam duas figuras, Moisés e Elias. Moisés, que tinha morrido e sido sepultado pelo próprio Deus num túmulo sem marca, e Elias, que nunca tinha morrido. Ambos, juntos, a aparecer no mundo físico, a falar com Jesus sobre o que estava prestes a acontecer em Jerusalém. A transfiguração é impressionante por uma série de razões, mas uma das mais ignoradas é esta. Elias estava lá, fisicamente presente. Séculos após o carro de fogo. Não tinha envelhecido, não tinha mudado, estava simplesmente ainda vivo. E a pergunta que percorre o resto do Novo Testamento é se Elias já voltou ou se o seu regresso ainda está à nossa frente. O próprio Jesus sugeriu a resposta. Em Mateus 17, após a transfiguração, os discípulos perguntaram-lhe: "Por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro?" E Jesus disse: "Elias já veio e não o reconheceram." O texto diz que os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Mas João Batista morreu. Foi decapitado por Herodes. Portanto, se João era Elias num sentido espiritual, a profecia cumpriu-se totalmente? Ou ainda há uma futura aparição de Elias por vir? O capítulo 11 do Apocalipse descreve duas testemunhas que profetizarão durante os últimos tempos. Tem o poder de fechar o céu para que não chova. Tem o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Uma dessas descrições corresponde perfeitamente a Elias. A outra corresponde a Moisés. Muitos estudiosos acreditam que os dois homens que nunca morreram, Enoque e Elias, voltarão como estas duas testemunhas. Outros acreditam que a passagem é simbólica. O debate dura há 2000 anos. Mas quer leias isto de forma literal ou figurada, a implicação é a mesma. A história de Elias não terminou. O profeta que cavalgou o fogo até ao céu ainda está por aí. Algures para além do véu do mundo físico, à espera. Agora, se a partida de Enoque foi silenciosa e a de Elias foi dramática, o terceiro homem desta lista é algo completamente diferente. Porque este homem não apenas evitou a morte. Segundo a Bíblia, ele pode ter existido fora do próprio tempo. O seu nome é Melquisedeque, e ele é, sem exagero, a figura mais misteriosa de toda a Escritura. Aparece exatamente 2 vezes no Antigo Testamento, uma vez no Gênesis, uma vez nos Salmos. E depois o autor da carta aos Hebreus dedica um capítulo inteiro a explicar por que é que este obscuro rei sacerdote pode ser a chave para compreender todo o plano de Deus. Eis como ele entra na história. No capítulo 14 do Gênesis, uma grande guerra eclode entre uma coligação de reis no antigo Próximo Oriente. Durante os combates, Ló, sobrinho de Abraão, é capturado e feito prisioneiro juntamente com todos os seus bens. Abraão reúne 318 homens treinados da sua própria casa, persegue o inimigo e derrota-o num audacioso ataque noturno perto da cidade de Dan. Abraão resgata Ló, recupera os bens roubados e inicia o caminho de regresso à casa. E no caminho de volta, perto do vale de Savé, um homem aparece. O texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: "Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos." E então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Presta atenção a este próximo detalhe, porque explica tudo. Abraão, o pai da fé, o homem que Deus escolheu para iniciar toda a história redentora de Israel, pagou o dízimo a Melquisedeque. No mundo antigo, o menor sempre prestava tributo ao maior. Sempre.
O que significa que, neste momento, o texto está a dizer-nos que Melquisedeque era maior do que Abraão. Maior do que Abraão. Pensa no que isso significa. Abraão é o alicerce do judaísmo, do cristianismo e do islão. 3.000 milhões de pessoas traçam a sua linhagem espiritual até este único homem. E a Bíblia diz que Abraão se submeteu à autoridade de Melquisedeque ao pagar-lhe o dízimo. Então quem era este rei sacerdote? De onde veio? Para onde foi depois deste encontro? O texto não nos dá quase nada. Nenhuma família registrada, nenhum local de nascimento, nenhuma ascendência, nenhum registro de morte. Ele aparece, abençoa, recebe o dízimo e desaparece da narrativa durante 1000 anos, até ao Salmo 110. David, escrevendo sob inspiração divina, compõe um salmo messiânico sobre um futuro rei que se sentará à direita de Deus. E no versículo 4, Deus faz um juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, a linhagem que produziu todos os sacerdotes na história de Israel. Segundo a ordem de Melquisedeque. Uma linhagem sacerdotal que existia antes de Arão, antes de Moisés, antes da lei, antes de a nação de Israel sequer existir. É aqui que as coisas deixaram de ser uma curiosidade e se tornaram num terremoto teológico. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, pega neste fio e puxa-o com tanta força que todo o tecido da teologia do Antigo Testamento se transforma. Ouve como Hebreus descreve Melquisedeque. O versículo 3 diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, sem princípio de dias nem fim de vida. Se te estás a perguntar como é que isso é sequer possível na Bíblia, estás a fazer a pergunta certa, porque o autor de Hebreus ou está a fazer uma observação literária sobre a genealogia ausente de Melquisedeque, ou está a dizer algo muito mais radical. Está a dizer que este homem não teve origem da forma como os humanos têm. Não teve nascimento registrado. Não teve morte registrada. Existiu antes de Abraão e até onde o texto nos diz, ainda existe. 3 grandes teorias surgiram em torno da identidade de Melquisedeque, e cada uma tem estudiosos sérios por trás. A primeira teoria diz que Melquisedeque era um rei sacerdote cananeu humano, uma figura histórica real que adorava o único Deus verdadeiro numa era de paganismo. A ausência de genealogia no texto é simplesmente um recurso literário, concebido para destacar o quão invulgar era o seu sacerdócio. Esta é a interpretação mais conservadora e tem um grande número de seguidores entre os estudiosos evangélicos. A segunda teoria diz que Melquisedeque era um anjo, um ser sobrenatural enviado por Deus para abençoar Abraão e para estabelecer uma ordem sacerdotal que transcendesse a linhagem humana. Esta teoria recebe apoio sério dos manuscritos do Mar Morto, especificamente de um fragmento chamado 11Q Melquisedeque, descoberto na Gruta 11 em Qumran, no deserto da Judéia. Este fragmento é extraordinário. Escrito cerca de um século antes de Cristo, descreve Melquisedeque como uma figura celestial que aparecerá no fim dos tempos para executar o juízo de Deus, expiar os pecados dos justos e derrotar os exércitos de Belial, o príncipe das trevas. O texto chama Melquisedeque de Elohim, um termo que na Bíblia hebraica é mais frequentemente usado para o próprio Deus. A comunidade de Qumran, as pessoas que escreveram e preservaram os manuscritos do Mar Morto, claramente acreditava que Melquisedeque era muito mais do que um rei cananeu que por acaso adorava o Deus certo. Acreditavam que era uma figura cósmica com um papel no juízo final do mundo. E não estavam sozinhos. Escritos judaicos antigos como Segundo Enoque, por vezes chamado o Livro Eslavo de Enoque, contém uma tradição segundo a qual Melquisedeque nasceu milagrosamente da esposa de Nir, irmão de Noé, e foi levado pelo arcanjo Miguel ao jardim do Éden para ser preservado do dilúvio. Segundo este texto,
Melquisedeque foi depois estabelecido como sacerdote para servir a humanidade após as águas recuarem. Isto é historicamente fiável? Provavelmente não. Mas o ponto é que durante séculos, pensadores judaicos não conseguiam parar de escrever sobre este homem. Ele fascinava-os precisamente porque o texto bíblico dá tão pouca informação. O próprio mistério tornou-se uma espécie de ímã teológico, atraindo especulação e revelação em igual medida. A terceira teoria, e a mais explosiva do ponto de vista teológico, diz que Melquisedeque era uma aparição pré-encarnada de Cristo. Uma cristofania. Antes de Jesus nascer em Belém, Deus apareceu em forma humana em momentos-chave ao longo do Antigo Testamento. Lutou com Jacó, apareceu a Josué fora de Jericó, andou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. E, segundo esta teoria, sentou-se num trono em Salém e abençoou Abraão cara a cara. Isto explicaria tudo, porque Melquisedeque não tinha início nem fim, porque era simultaneamente rei e sacerdote, uma combinação proibida pela lei mosaica, mas perfeitamente adequada ao Messias. Porque Abraão, o maior patriarca das Escrituras, se curvou perante ele. E porque Hebreus diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não que o Filho de Deus tenha sido feito semelhante a Melquisedeque, mas que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Alguns estudiosos leem essa frase como a prova mais forte de que são, na verdade, a mesma pessoa a aparecer em diferentes momentos da história. Pensarias que alguém teria dito algo. Ninguém disse. O mistério de Melquisedeque tem sido debatido há mais de 2000 anos e ainda não há consenso. Ele permanece o rei sacerdote que apareceu do nada, superou em autoridade o pai das nações e desapareceu sem deixar rasto. E a Bíblia diz que não tem fim de vida. É sacerdote para sempre. Se Enoque andou com Deus e Elias lutou por Deus, Melquisedeque pode ter sido Deus a caminhar entre os homens antes da encarnação. E se isso for verdade, então o terceiro homem que nunca morreu não é apenas um mistério. É a resposta para todos os outros. Temos então 3 homens, separados por séculos, a viver em mundos completamente diferentes. E, no entanto, quanto mais os estudas, mais um padrão emerge. Um padrão que pode explicar tudo. Enoque viveu antes do dilúvio, nos primeiros capítulos da história humana. Andou com Deus durante uma era de colapso moral tão grave que Deus acabou por decidir limpar a terra e recomeçar. A partida de Enoque aconteceu pouco antes do juízo. Elias viveu durante o tempo do reino dividido, quando Israel tinha virado as costas a Deus e abraçado a adoração de Baal. A sua partida veio após uma confrontação que definiu uma geração entre o verdadeiro Deus e os deuses falsos. Partiu numa explosão de glória, com fogo e vento, e a promessa de um regresso futuro. Melquisedeque apareceu entre a chamada de Abraão e o estabelecimento da aliança mosaica. Representava uma ordem sacerdotal que antecedia e ultrapassava o sistema levítico. A sua partida, se é que se pode chamar assim, não deixou qualquer rasto. Ele simplesmente existiu, abençoou e permaneceu. Cada homem apareceu num ponto de viragem da história da salvação. Enoque antes do dilúvio, Melquisedeque antes da lei, Elias antes do exílio e, talvez, antes do fim de todas as coisas. E cada um representa uma dimensão diferente do que significa viver em comunhão com o Deus eterno. Enoque andou com Deus em intimidade. Elias serviu a Deus com fogo e coragem. Melquisedeque encarnou a presença de Deus como rei e sacerdote. Andar, servir, encarnar. Enquanto tudo isto acontecia ao longo do arco da história bíblica, algo mais estava silenciosamente a ser estabelecido. Uma teologia de escape da morte. Não através da medicina, não através do poder, não através da astúcia. Através da fidelidade. A ligação entre estes 3 homens e o fim dos tempos não é algo que os teólogos inventaram. Está integrada no texto. O capítulo 11 do Apocalipse descreve 2 testemunhas que aparecerão nos últimos dias. Profetizarão durante 1260 dias, vestidas de saco,
nas ruas de Jerusalém, enquanto a cidade santa é pisada pelas nações. Terão o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Terão o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com todo o tipo de pragas. Se alguém tentar fazer-lhes mal, fogo sai das suas bocas e devora os seus inimigos. Agora presta atenção a este próximo detalhe, porque explica tudo sobre a razão pela qual este vídeo existe. Após os 1260 dias estarem completos, o Apocalipse diz que a besta que sobe do abismo atacará as duas testemunhas, vencê-las-á e matá-las-á. Os seus corpos ficarão na rua de Jerusalém durante 3 dias e meio, enquanto pessoas de todas as nações observam e celebram a sua morte. Enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os habitantes da terra. E depois, passados 3 dias e meio, Deus sopra vida neles. Levantam-se. O terror atinge todos os que os veem, e uma voz forte do céu diz: subi para aqui. E sobem ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos observam em horror. Subi para aqui. O mesmo convite que ecoa em cada história que abordamos esta noite. A mesma partida que Enoque recebeu no silêncio de Gênesis 5. A mesma saída que Elias teve no fogo e no vento do segundo livro dos Reis 2. Muitos estudiosos ao longo de séculos de pensamento cristão argumentaram que estas 2 testemunhas são Enoque e Elias, os 2 homens que foram levados da terra sem morrer. A lógica é profundamente convincente. Hebreus 9:27 diz que está determinado que o homem morra uma vez, e depois disso venha o juízo. Se Enoque e Elias contornaram esse destino, então talvez o seu encontro com a morte ainda esteja no calendário. Talvez regressem durante a tribulação, profetizem durante 1260 dias e finalmente experimentem a morte que lhes foi poupada milhares de anos antes. E talvez a sua ressurreição 3 dias e meio depois seja a prova definitiva de que, mesmo para eles, a morte foi apenas uma interrupção temporária. Padres da igreja primitiva, incluindo Tertuliano, Hipólito e outros, nomearam explicitamente Enoque e Elias como as 2 testemunhas do Apocalipse. Isto não era uma ideia marginal. Foi teologia corrente durante séculos. Ainda hoje permanece uma das identificações mais amplamente aceites das 2 testemunhas nas tradições católica, ortodoxa e em muitas tradições protestantes. É uma teoria, não uma doutrina definida, mas o facto de estes 2 nomes continuarem a surgir ao longo de 2000 anos de reflexão teológica diz-te algo sobre quão profundamente este mistério está entrelaçado no tecido das Escrituras. E Melquisedeque? O seu papel nos últimos tempos é diferente. Ele não regressa, não precisa. Se a teoria da cristofania estiver correta, o reaparecimento de Melquisedeque já aconteceu. Em Belém, em Nazaré, no Gólgota. O sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é um título que Hebreus aplica explicitamente a Jesus Cristo. O rei sacerdote que não tinha fim de vida regressou, não de um esconderijo, mas da própria eternidade. Se chegaste até aqui neste vídeo, não és um espectador casual. És alguém que quer ir mais fundo. Então, subscreve para mais análises como esta, porque o que vamos abordar a seguir é a parte que a maioria das pessoas nunca ouve. A parte que muda a forma como lês o resto da Bíblia. Enquanto todos se concentram nas saídas milagrosas de Enoque e Elias e no mistério teológico de Melquisedeque, há uma pergunta escondida por baixo das 3 histórias que ninguém parece fazer. Por que estes 3? De entre milhares de pessoas fiéis ao longo da história bíblica, por que é que Deus escolheu estes homens específicos para contornar a morte? E a resposta pode ser mais simples e mais pessoalmente relevante do que esperarias. Olha para o que cada homem estava a fazer quando Deus interveio. Enoque estava a caminhar. Não fazia milagres. Não construía templos. Não liderava nações. Estava simplesmente a andar com Deus, dia após dia, ano após ano, durante 3 séculos. A sua fidelidade não era espetacular. Era consistente. E a consistência, afinal de contas,
É a única coisa que Deus recompensa acima de tudo o resto. Elias estava a obedecer. Quando Deus disse, vai ao ribeiro, ele foi. Quando Deus disse, vai ter com a viúva, ele foi. Quando Deus disse, confronta o rei, ele confrontou o rei. Quando Deus disse, fica no monte, ele ficou. A coragem de Elias não vinha da sua personalidade. Vinha do facto de que, em cada ponto de viragem, quando tinha a opção de fugir ou obedecer, escolheu a obediência, mesmo quando estava apavorado, mesmo quando queria morrer, e Melquisedeque estava a servir. Numa era em que todos os reis do antigo Próximo Oriente serviam a si mesmos e aos seus próprios deuses, Melquisedeque servia o Deus Altíssimo como rei e sacerdote. Usou a sua autoridade não para ganho pessoal, mas para abençoar aquele que Deus tinha escolhido para levar a promessa adiante. Caminhar, obedecer, servir. Estes não são atos sobre-humanos, estão ao alcance de todos. E talvez seja esse o ponto central destas histórias. Pensa na tua própria vida por um momento. Provavelmente não te sentes um candidato à trasladação divina. A maioria de nós não se sente. Não estamos a fazer descer fogo em cumes de montanhas, nem a receber visões da sala do trono celestial. Estamos a aguentar a semana, a preparar o jantar, a tentar ser pessoas decentes num mundo que torna isso mais difícil a cada dia. Mas olha para o que Deus realmente honrou nestas histórias. A qualidade extraordinária de Enoque não era nada extraordinária. Ele andou. É a palavra que a Bíblia usa. Pôs um pé à frente do outro, espiritualmente falando, durante 300 anos. Apareceu. Ficou. Não se desviou. E num mundo onde todos à sua volta fugiam de Deus, a fidelidade diária de Enoque pareceu tão invulgar, tão contra a corrente, que o Criador do universo respondeu estendendo a mão e puxando-o através da barreira da morte. Não precisas de ser profeta para andar com Deus. Não precisas de saber hebraico antigo, não precisas de ser teologicamente brilhante ou moralmente perfeito. Enoque viveu numa geração tão corrupta que Deus a destruiu com um dilúvio. Se ele conseguiu andar com Deus naquele ambiente, a desculpa de que o nosso mundo moderno torna isso demasiado difícil começa a desmoronar-se bastante depressa. A Bíblia não está a apresentar Enoque, Elias e Melquisedeque como celebridades espirituais intocáveis. Está a apresentá-los como prova de que a morte não tem a última palavra, prova de que uma vida vivida em comunhão genuína com Deus toca algo eterno, prova de que a fronteira entre este mundo e o próximo é mais fina do que pensamos. E aqui está algo que liga as 3 histórias e de que quase ninguém fala. Cada um destes homens estava sozinho. Enoque andou com Deus numa geração que o tinha esquecido. Elias ficou sozinho no Monte Carmelo contra 450 profetas. Melquisedeque serviu como sacerdote do Deus Altíssimo numa terra cheia de pagãos. Nenhum deles tinha as estruturas de apoio que temos hoje. Sem igrejas, sem estudos bíblicos, sem bibliotecas teológicas. Tinham Deus, e Deus bastou. Se alguma vez te sentiste sozinho na tua fé, se alguma vez te perguntaste se o teu compromisso silencioso importa quando mais ninguém parece interessar-se, estes 3 homens são a tua resposta. Deus viu-os. Deus honrou-os. Deus puxou-os através da única porta pela qual todos os outros seres humanos da história tiveram de passar da forma mais difícil. Enoque andou com Deus, e Deus levou-o. A palavra hebraica lakash, que descreve a partida de Enoque, é a mesma palavra usada nos Salmos quando o salmista diz, tu me receberás na glória. É a mesma palavra que Ruth usa quando Boaz a toma como sua esposa. É uma palavra de reivindicação, uma palavra de intimidade, uma palavra que diz, tu pertences-me e estou a levar-te para casa. Quando Jesus falou aos seus discípulos na noite antes da crucificação, disse-lhes algo que ecoa todas estas 3 histórias. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito.
Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei e levar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Levar-vos-ei para mim mesmo. Ali está outra vez. Lacache. A mesma ação que Deus realizou com Enoque, a mesma partida que concedeu a Elias, a mesma eternidade que incorporou na identidade de Melquisedeque. Jesus prometeu-a a todos os que o seguem. Estes 3 homens não são anomalias na narrativa bíblica, são antevisões. Antevisões do que Deus pretende para cada ser humano que anda com Ele, lhe obedece e serve os seus propósitos no mundo. Toda a história da Bíblia caminha para um momento em que a própria morte será engolida pela vitória, quando o último inimigo será destruído, quando cada pessoa que pertence a Deus experimentará exatamente o que Enoque, Elias e Melquisedeque experimentaram. Uma saída sem um fim. A verdadeira questão não é se estes 3 homens realmente escaparam à morte. O texto é claro quanto a isso. A verdadeira questão é se acreditas que o mesmo Deus que os levou está a preparar o mesmo para ti. Os 3 homens que nunca morreram não são apenas um mistério bíblico, são um convite. Um convite para andares tão perto de Deus que, quando chegar a hora, a passagem desta vida para a próxima não seja uma tragédia, seja um regresso a casa. Se este vídeo abriu algo em ti, se te fez pensar nestas histórias antigas de uma forma que não tinhas pensado antes, há um vídeo no ecrã agora mesmo que mergulha ainda mais fundo nos mistérios escondidos nas passagens mais ignoradas da Bíblia. Clica nele e subscreve para não perderes o que vem a seguir, porque isto é apenas o começo.